Seu professor Marcos aqui com uma aula de estatística e a gente vai aprender histograma. O que é isso, professor? O histograma é o seguinte, é um gráfico de barras, está bem aqui, ó, tá vendo esse gráfico bonitão que você vai anotar daqui a pouco? Mas tem um detalhe, eu tenho um gráfico de barras, e pode ser barras verticais, mas pode também ser horizontais, fique à vontade. O importante é você entender direitinho isso, porque você pega, por exemplo, revistas, vai aparecer esse gráfico, um jornal você vai assistir, vai estar lá, e você tem que entender o que quer dizer esse gráfico, qual é a mensagem que está passando pela gente. Bem aqui eu tenho, por exemplo, eu posso pensar assim, um posto de gasolina, eu tenho aqui número de litros de gasolina, bem aqui você coloca dessa maneira. Aqui nesse eixo seria o número de litros que você vai abastecer e aqui a quantidade de veículos. Esse FI aqui é frequência absoluta. Não esqueça, anote aí no seu caderno, FI, frequência absoluta. Vamos entender direitinho. Quando a pessoa pega aqui, ela vai analisar, professor, bem aqui o 5, bem aqui o 10, bem aqui 20, eu não entendi o que isso quer dizer. Vamos cá, olha só. Bem aqui, número de litros de gasolina, isso aqui é uma representação que lembra até o nosso primeiro ano do ensino médio. Isso aqui é o intervalo. Só que em estatística a gente representa dessa maneira bem aqui, ó. Isso aqui quer dizer fechado em 5, aberto em 10. Prof, eu não entendo o que é isso. Preste atenção. Esse FI aqui é a minha frequência absoluta. Diga 20. 20. Ah, então eu tenho 20... Olha só, 20 veículos que abasteceram nesse intervalo bem aqui. Colocaram a quantidade de litros de combustível aqui, de gasolina, no intervalo de 5 a 10. Entenda bem, pode ser 5 litros, 5 litros e meio, pode ser 6, mas não chega em 10. Como assim não chega em 10? Essa representação aberto aqui, deixa eu te contar um segredo aqui especial. Esta representação que aparece aqui, ela poderia também ser assim, ó, fechado em 5 e bem aqui aberto em 10. Que você está mais acostumado no seu ensino médio dessa maneira, que aparece lá no início do seu estudo lá, bem aqui, ó, isso aqui, ó, colchete para dentro, fechado, fechado em 5, aberto em 10, é equivalente a essa ideia bem aqui. Isso quer dizer que eu posso ter aqui, ó, eu tenho 20 carros aqui, 20 carros aqui. Ah, qual é a quantidade de combustível que eles colocaram? Eu não sei. Eu só sei o intervalo. Pode ser 5 litros, professor? Pode. Pode ser 5,5? Pode. Pode ser 7? Pode. Pode ser 10? Não. Por que não? Porque está aberto. Aonde é que fica o 10? Aqui embaixo. É isso que você tem que entender, que eu tenho aqui, ó, 20, né, a quantidade de 20, que é a minha frequência absoluta, mas no intervalo aqui de 5 a 10, mas não chega a ser 10, porque é aberto. Aqui nesse final, deixa eu te contar esse segredo bem aqui, nesse final, quando você pega uma pesquisa para examinar, ou foi você que montou, você pode colocar fechado ou aberto, é uma escolha pessoal, tá bom? Então, se aparecesse assim, bem aqui, por exemplo, fechado, existe isso, está correto isso. Isso aqui é chamado limite inferior. E aqui é chamado limite superior. Repita, limite inferior, limite superior. Então, por exemplo, aqui eu tenho limite inferior, limite superior, desse intervalo bem aqui. Limite inferior, limite superior. Agora você tem que entender direitinho qual é a ideia disso aqui. Tá bom? Então, bem aqui, ó, frequência absoluta seria o número de veículos. Eu tenho 20 veículos que abasteceram uma quantidade no intervalo de 5 a 10, não podendo ser 10 porque aqui está aberto. Legal? Bem aqui, 30 veículos, qual é o intervalo? Qual a quantidade de combustível? De 10 até próximo de 15, podemos ler assim, fica até mais fácil. Não chega a ser 15, próximo de 15. Bem aqui, 25 veículos, no intervalo de 15 até 20, até próximo de 20. Ah, mas professor, como assim próximo de 20? Que a pessoa pode abastecer 19,8 litros. Né? Entenda bem essa jogada, não é apenas números inteiros, que a pessoa olha assim e diz, por que vocês não falam então 15, 16, 17, 18, 19? Porque pode ser número quebrado. É por esse motivo que tem aqui o histograma, ele vai trabalhar nesse intervalo, porque eu tenho números quebrados bem aqui.
São todos os valores nesse intervalo aqui, ó, de 5 até próximo de 10. Aqui você percebe que a base, aqui é um retângulo, ó, a base desse retângulo você coloca bem aqui, ó, de 5 a 10. Depois 10 a 15. Então vem para cá, ó. Você tem 5 a 10. Olha para lá. Aqui 10 a 15. Tá vendo aqui, ó? 10 a 15. Então aqui vai ser a base desse retângulo aqui. 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30. E a minha altura? Aí você vem aqui e coloca uma altura. Um detalhe importante é, o histograma, ele não é qualquer gráfico de barra. O histograma sempre aqui é intervalo, ele é colado. Quando termina um, começa o outro. Termina um, começa o outro. Sempre assim. E aqui você tem a altura, a minha frequência absoluta, que seria a quantidade de veículos. Aqui é o combustível, de 5 a 10 litros. Quantos veículos abasteceram de 5 a 10 litros? Ah, professor, quantidade 20. Então você coloca a altura aqui, sendo 20. Bem aqui, 10 a 15. Qual é a altura? Você vem aqui, ó, 10. Ah, professor, a altura é 30. Aí você vem aqui, se organiza. O professor colocou aqui uma escala. Eu coloquei, olha, aqui é o 10, bem aqui é o 15, bem aqui é o 20. Você mede bonitinho para organizar. O importante é você entender direitinho o que significa o meu histograma. Ele é um gráfico de barras, mas aqui a barra termina um, começa o outro, termina um, começa o outro, porque eu vou ter intervalo. Entender direito isso aqui. A pessoa às vezes ela escreve, mas não compreende o que é isso aqui. O que é isso, professor? São todos os valores que estão de 5 a próximo de 10. Isso é chamado limite inferior. Você já aprendeu? Limite superior. E você já sabe que a minha frequência absoluta que aparece aqui representa a nossa altura. Então aqui eu tinha 5 a 10, altura 20, está bem aqui. 10 a 15, altura 30, está aqui a frequência absoluta. Continuando, 15 a 20, altura 25. Bem aqui 20 a 25, qual é a altura? 15, bem aqui. E de 25 a 30, 25 a 30, sua altura bem aqui vale 10. Tema muito especial, vocês vão encontrar bastante. Professor, eu quero copiar. Eu já vou sair, vou deixar você anotar, mas volta nessa aula, entenda o que representa essa simbologia. Esse FI você já sabe que é a sua frequência absoluta. Mas resumindo, nós temos um histograma. O que é isso? É um gráfico de barras, está aqui um gráfico de barras, pode ser vertical ou horizontal, e sempre aqui você tem, por exemplo, nessa base aqui, intervalo. Aqui é o intervalo, são todos os números de 5 até próximo de 10, bem aqui. Aqui você tem o limite inferior e o limite superior, e não esqueça que a sua altura é a sua frequência absoluta. Muito obrigado, até a próxima aula, tchau!